Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de junho de 2020. Pesquisa indica renda afetada, alta da depressão e mais consumo de álcool e tabaco no Brasil pós-pandemia parte 0. Ansiosos, deprimidos, com uma renda menor e mais sedentários. Esse é o cenário da saúde dos brasileiros durante a pandemia, mostrado por uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG e pela Universidade Estadual de Campinas Unicamp. Os resultados foram coletados com um questionário pela internet entre 24 de abril e 8 de maio e participaram 44.062 pessoas. Os pesquisadores levaram em consideração as respostas dos mais de 44 mil brasileiros por meio de questionário online. A amostra foi calibrada, ou seja, mais refinada, por meio dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios PNAD, 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. O método é feito para obter a mesma distribuição por estado, sexo, faixa etária, raça, cor e grau de escolaridade da população brasileira. Segundo Celia Landman Zuarqualdi, pesquisadora titular da Fiocruz, o brasileiro tem demonstrado sentimentos de tristeza, de ansiedade com mais frequência do que habitualmente. Está cuidando menos da sua saúde e está muito sedentário. Contudo, está adotando as medidas de restrição social com intensidade. Zuarqualdi afirma que as questões e seus temas foram definidos por meio de marcadores de situações de saúde e do impacto socioeconômico, e a intensidade do isolamento, devido à importância da questão no período da pandemia. Veja como está a vida dos brasileiros de acordo com o estudo em 7 gráficos. 1. Sem emprego. A pesquisa das 3 instituições aponta que 60% dos brasileiros apresentaram alguma diminuição da renda. Quadro que é complementado pela divulgação nesta quarta-feira 27 dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED de março e abril mostram que a economia brasileira fechou 1,1 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada. 2. Aumento do trabalho doméstico. Enquanto isso, com o aumento no trabalho home office, 67% das mulheres também tiveram uma alta nas atividades domésticas. Mais de 18% delas dizem ter intensa dificuldade em executar o trabalho em casa depois do início da pandemia. 3. Mais cigarros. Mais de 30% dos homens e 38% das mulheres passaram a fumar pelo menos mais 10 cigarros por dia. Metade da população continuou fumando a mesma quantidade diariamente. 4. Alta no consumo de bebidas alcoólicas. Em abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu que os governos reduzissem a venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Segundo a instituição internacional, o uso contínuo de álcool por pessoas em isolamento ou quarentena pode acarretar nas seguintes consequências: a maior alta no consumo no Brasil foi vista, de acordo com o estudo, entre homens 18,4% e entre pessoas com idade entre 30 e 39 anos. Violência física e sexual contra mulheres aumentou durante isolamento social. 5. População mais deprimida. Mais da metade dos jovens de 18 a 29 anos se sentiram muito ou estiveram sempre deprimidos desde o início da pandemia. Na divisão por sexo, as mulheres são as que mais declararam estar com o problema, quase 50% delas. 6. Jovens mais ansiosos. A ansiedade entre jovens tem um dos índices mais altos da pesquisa.
Entre 18 e 29 anos, quase 70% dos entrevistados relataram sentir ansiedade muitas vezes ou durante todo o tempo, desde o início da crise por Covid-19. Mais de 60% das mulheres dizem estar passando pelo problema com frequência. 7. Mais sedentários homens e mulheres que faziam mais de 150 minutos de atividade físicas por semana, tempo estimado como mínimo para manter a saúde, apresentaram uma redução significativa na prática. Na média, antes da pandemia, 30,4% dos brasileiros se exercitavam durante este período semanal. Com a Covid-19, o número caiu para 12,6%. No Livro dos Espíritos, questão 793, Allan Kardec esclarece que a doutrina espírita analisa a questão do vício de forma mais abrangente, considerando as aquisições do espírito imortal, que existe, pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. Considera que as más tendências, citadas nos compêndios médicos e filosóficos, resultam de experiências infelizes vivenciadas pelo ser humano na existência atual e nas passadas, e sempre decorrentes do seu nível de evolução moral e intelectual. Como o espírito evolui em cada experiência reencarnatória e no plano espiritual, as más tendências são substituídas pelas boas, de forma que o homem vicioso de hoje será o virtuoso de amanhã. Os espíritos orientadores da codificação espírita analisam que uma sociedade só pode ser considerada, efetivamente, civilizada quando o seu desenvolvimento moral supera, ou no mínimo iguala, o progresso da inteligência, pois, como afirma Kardec, à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Em qualquer processo educativo, a prevenção é sempre a melhor medida. Evitar o mal e incorporar hábitos saudáveis à existência é caminho seguro. Contudo, não basta desejar ser bom, é preciso trabalhar incessantemente para que o bem integre, definitivamente, o comportamento. Neste sentido, analisa o espírito Emmanuel no livro Pão Nosso pela psicografia de Francisco Cândido Xavier que há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa, em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto o material de trabalho digno, em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória, para ele, passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Perante a imperfeição que nos caracteriza, ainda, o espírito, refletimos tendências instintivas mal-sucedidas, adquiridas em existências pretéritas, ou na presente reencarnação. Porque o cigarro, quase sempre, é companheiro do álcool e das drogas. Porque os três estão intimamente interligados. Difícil só se ligar a um deles. Geralmente, a dois. Quando ligado aos três, o homem está indo a largas passadas para o final de sua existência. O alcoólatra chega ao vício por tristezas, desgostos, frustrações, solidão etc., causadas por brigas na família ou na profissão. Também por indução de um paradoxal contexto, no qual familiares e ou amigos, solidarizando-se com ele no vício, arremessam-no mais para baixo no poço, o fumante com ele, ocorre o contrário, começa a fumar por curiosidade, despertada pelos exemplos dos familiares e ou pressionado subliminarmente pela vasta propaganda do fumo. Aprende que o cigarro e a moldura indispensável para comemorar um êxito qualquer, uma boa refeição, uma relação sexual, um bom negócio.
Acontece que, quando as coisas não andarem tão bem, o cigarro será igualmente consumido, já agora para aplacar a angústia, a ansiedade, o fracasso. E o pior e mais falso de todos os motivos alegados pelos fumantes e o de que fumam para não engordar, a medicina prova que a obesidade é assunto genético, jamais aquele mentiroso argumento. O toxicômano, iniciado ou não no alcoolismo e no cigarro, sempre estará a um passo de se tornar dependente dos três. Na verdade, o álcool, o fumo e a droga, não obedecem a nenhuma ordem para o início de consumo, qual um mini dominó, no qual os três se justapõem e se derrubam, sempre. Assim, é importante que a pessoa desenvolva um plano de combate às imperfeições, que, em geral, começa por evitar tentações, a fim de não se repetir comportamentos indesejáveis. Em O Evangelho segundo o Espiritismo cap. 28 encontram-se as seguintes orientações: qualquer pensamento mau pode ter duas fontes: a própria imperfeição de nossa alma, ou uma funesta influência que se exerça sobre ela. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência e, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.